Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Seja muito bem-vinda ao Mundo Mãe. Eu sou Cristina Arf, a mãe do B, e eu já vou pedir aqui para você apoiar o meu trabalho, se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha no vídeo, deixar um comentário para me ajudar aqui na divulgação desse trabalho, tá bom? Então vamos ao vídeo? O vídeo de hoje é uma reflexão, na verdade. Eu vou falar uma frase e eu vou pedir para você me responder aqui no comentário. Ninguém me falou que ser mãe seria assim. Responde aqui para mim. O que ninguém te falou sobre a maternidade, né? O que ninguém te falou sobre esse mundo aí que a gente acessa depois de passar por essa transformação. Ninguém me falou que ser mãe seria assim, extraordinário. E hoje eu vou falar sobre as viradas de chave que vão acontecendo. E antes da maternidade, a gente tem uma visão sobre como as coisas são, sobre como elas acontecem. E parece ser tão fácil, né, quando a gente está do lado de fora. E é bem desafiador. Na mesma medida em que é extraordinário, maravilhoso, é um amor assim indescritível, também é bem desafiador, porque a gente tem uma vida, né, ali nas nossas mãos e a gente quer sempre oferecer o melhor, então é bem desafiador, porque nós temos lá as nossas dores, né, as nossas feridas e às vezes a gente tem alguma dificuldade, né? Algumas mais, outras menos, mas por isso que é muito importante a gente ter um preparo, né, antes disso. Mas o que eu vou falar hoje aqui sobre as viradas de chaves, né? Então, que vão acontecendo aí no decorrer desse maternar, né? E eu vou dizer para você, o que seria essa virada de chave, né? Do que eu tô falando? Viradas de chave que vão acontecendo. Para mim, eu vou pedir para você me falar aqui quando foi a primeira virada de chave que aconteceu para você. A minha foi assim que eu descobri, então, né? Tava tentando engravidar, então assim que eu descobri a gestação, que eu fui lá na minha primeira consulta e que a médica me perguntou se eu já sabia a via de parto que eu queria, né? E naquele momento a minha resposta assim foi rápida e eu disse que eu queria parto normal. E até eu me assustei com a minha resposta, porque antes de engravidar, eu sempre achei que eu ia ter uma cesárea agendada. Então, na minha cabeça, eu ia escolher o dia que meu filho ia nascer, eu ia escolher o horário, eu ia estar maquiada, eu ia estar radiante, sem dor, com com pessoas queridas na recepção esperando o nascimento do meu filho. O parto das famosas, né? Das estrelas. E então essa era a ideia que eu tinha lá na minha cabeça, na minha mente. E eu lembro que quando eu recebi a primeira pessoa que me fez essa pergunta, e eu rapidamente respondi para ela, por saber já, né? Qual que é a via de parto que é mais segura, que é melhor para o bebê, para a mãe também, mas principalmente para o bebê, é o parto normal. Então, quando ela me fez aquela pergunta, a chave virou assim. E na mesma hora eu respondi, parto normal, eu quero um parto normal. E aí ela me orientou, né, no decorrer aí desse pré-natal. Eu fui orientada, eu tive doula, fisioterapeuta, eu fiz exercício, cuidei da alimentação, eu pesquisei, eu li, eu assisti vídeos, documentários. Então eu me preparei porque eu realmente queria o parto normal. A segunda virada de chave veio quando, né? Então eu segui aí a minha gestação, graças a Deus foi tudo em ordem, né? Foi tudo muito bem, marcadores assim sempre, né? A única coisinha que eu tive foi probleminha na tireoide,
mas não teve assim nenhum agravamento, nem nada. O restante foi tudo ok, segui a minha gestação e esperei o dia do meu filho nascer, que não foi no dia que não fui eu que escolhi, né, o dia. Então eu esperei o momento e algumas pessoas, aí vem aqueles comentários, né, aquelas perguntas assim, né, pra deixar a gente com medo, né. Como assim, tá esperando, né? Enfim, mas eu esperei o dia dele e ele veio no dia que ele tinha que vir, no horário que ele tinha que vir. Então eu entrei, né? A bolsa estourou, eu acordei, eu fui muito bem orientada, fiz plano de parto, eu tava preparadinha assim para um parto normal, né? E aí acordei já perdendo líquido. E aí, como eu estava muito bem orientada, eu não entrei em pânico, não teve correria. Levantei, tomei meu café, tranquilamente tomei banho, me arrumei, peguei minhas coisas e fui para o hospital. E aí, óbvio, né? Depois a coisa foi ficando, as contrações chegaram, né? E aí começou a ficar, né? Não tão tranquilo, né? A gente sabe que tem as dores, mas a segunda virada de chave foi no momento em que eu decidi ir para cesárea, né? Fui eu que pedi. Eu decidi ir para cesárea e um dia eu quero muito gravar um vídeo contando sobre onde foi, né, o hospital, tudo, como aconteceu, mas eu escolhi no final das contas, acabei tendo a cesárea, mas é assim que tinha que ser, sabe? Eu não tenho nenhum arrependimento disso, porque eu, ao mesmo tempo que eu me preparei, eu também sempre pedi a Deus que fosse a melhor via de parto, assim, para que ocorresse tudo bem, sabe? Para que eu e o meu filho, que a gente viesse sair do hospital saudáveis, rápido, né? Eu não queria internação prolongada, eu não queria que um saísse e o outro não, né? Então, o que eu pedia a Deus era isso, era que fosse então um nascimento do qual saíssemos bem, né? Sem marcas, sem intercorrências, sem nenhum tipo de problema. E foi assim que aconteceu. Então, eu me recuperei muito rápido, né? Como se fosse um parto normal mesmo, porque eu lembro que eu fiquei. A nossa o Ben nasceu no sábado às 20 horas. Na segunda, às 11 da manhã, eu estava saindo já do hospital. Então, foi muito rápido, né? Me recuperei rapidamente. E deu tudo assim, foi tudo muito perfeito, assim, deu tudo certo. Então era para ser assim, né? Eu tenho muita paz no meu coração quanto a isso. Mas essa segunda virada de chave foi uma lição, que não foi uma virada de chave, na verdade é uma lição, a primeira lição que a maternidade me trouxe, que foi eu entender que a gente não tá sob o controle de tudo, né? Então, lá atrás, antes de engravidar, eu achava que eu tinha todo um plano para eu estar com o controle de tudo na minha mão. E aí eu tive a primeira virada de chave, que foi quando eu escolhi. Eu fui contra tudo que eu tinha planejado, né? Escolhi o que era melhor, o que a gente tem, né? Através de estatísticas e tudo mais, que é o melhor para o nascimento, é o normal. Mas aí, no final, acabei tendo a cesárea, que foi, então, esse essa experiência, assim, de entender que a gente não tá sob controle de tudo, né? Que maternidade é isso, porque não é mais só a minha vida, né? Tem a vida do bebê também, né? Então, ali naquele momento, foi a minha preocupação, né? Será que essa é a minha escolha? Eu vou insistir nisso e de repente estou prejudicando ele? Será que ele tá bem? Será que ele tá sofrendo? Então, aí a gente acaba que toma as decisões, né? Também pensando nele, né? E por fim, deu tudo certo. Mas aí eu queria saber, então, essa experiência, né? Foi essa marca que ficou para mim. E eu queria saber de você. Qual foi a primeira virada de chave que aconteceu aí para você? Qual é o aprendizado que você levou disso, né? Deixa aqui para mim, eu vou amar ouvir a sua história, tá bom?
Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.